E enfim havia chegado o último dia da Ferme. A gente já sabia marchar, a gente já sabia cantar o Cap Blanc, que é a canção para formatura. A gente já sabia o canto de sessão, o canto da companhia. E depois de um mês apanhando fisicamente e mentalmente, eu pensei, sobrevivi ao primeiro mês de inferno, então finalmente acabou. Mas na Legião nada acaba fácil. Non, mon camarada, dans la Légion c'est jamais fini, curva. E começamos, colocamos todas as coisas que tinha da sessão na Ferme dentro da GBC e tudo que a gente embarcou, cama, coisas da cozinha, coisas do cadre e a gente ia ter que desembarcar tudo lá em Castel Nandari. E a gente fez a última faxina lá na Ferme, deixou tudo pronto para a sessão nova que ia chegar, para ficar na Ferme. Separamos mochila, equipamento, fuzil e começamos a nos preparar para a lendária marcha do Cap Blanc. E depois de um mês você já não é mais a mesma pessoa. Você tá mais duro, tá mais resistente, tá mais forjado. Mas a Legião ainda precisa testar se você realmente é capaz, se você merece o Cap Blanc. E a marcha era feita normalmente em 2 dias. Nosso tenente quis separar 40 km no primeiro dia e 20 km no segundo. E dessa vez com a mochila para 72 horas, completa, sem massagem e sem moleza. E cara, o primeiro dia parecia infinito, a gente caminhava por campos que pareciam sempre iguais, a paisagem nunca mudava, parecia que você estava rodando ali em círculos infinitamente. E só dava pra você saber que você não estava no mesmo lugar porque tinha placas indicando que você estava em outro lugar, mas parecia sempre o mesmo lugar. E de vez em quando a gente passava ali por pessoas ali, os civis, galera acenava, te motivava, ali, motivação. Alguns aplaudiam e orgulhoso, tipo dos legionários. E eu tive também um azar ali na marcha de pegar chuva, mano, porque eu só me ferro, mano, é a vida. E o tenente, sendo o piruão que ele é, ele não autorizou a gente a usar o poncho, não autorizou a gente a usar o Gore-Tex. Resultado, ficamos todos encharcados. E com o tempo, caminhando molhado, minhas pernas começaram a assar, mano. Ficou queimando, mano. Tava coçando, porra, mano, jangal. E diferente das outras marchas ali, que a gente era dividido em grupo, dessa vez era a sessão inteira. Então, tipo, tava todo mundo junto. 47 engagés volontaires, marchando em linha, cara. E tinha uma vantagem nisso, né? Que a gente podia ficar junto ali, os brasileiros, e foi justamente o que a gente fez. A gente sempre ficou ali muito lado a lado, os brasileiros juntos, sempre se ajudando. E, eu tive muita sorte. Que, os brasileiros que estavam ali na Legião eram tudo gente boa, porque a gente sabe, mano, que tem brasileiro que faz de tudo pra ferrar outro brasileiro lá fora. Tem muita gente querendo tirar o tapete que você tá em cima pra você cair. Mas não, mano, a galera que tava junto sempre foi muito parceira, todo mundo sempre se ajudou. E eu sou muito grato por ter tido essa galera aí junto comigo que serviu comigo. E a gente parou ali pra almoçar, tinha um parque ali próximo, tinha algumas famílias ali perto olhando, mas mesmo assim a gente parou ali. Veio o SOA, né, que é o SUS-Officier Adjoint, com a P4, e reabasteceu os cantizes e o Camelback, trouxe vinho. E antes de comer, claramente, a gente vai recitar o Budan ali no meio da rua. Tomamos nosso vinho, nos encostamos ali nas árvores, e até que deram um tempo bom pra gente descansar. Diferente das outras vezes, quem comeu, comeu, quem cochilou, cochilou. Só que eu tenho um problema, cara, eu não consigo dormir fácil, meu corpo tá sempre em alerta. Só consigo dormir se for pelo menos 2 horas seguidas, senão não consigo desligar. E o sargento brasileiro, como ele era um piruão também ali, veio piruar com a gente, já veio lá, ó, já tá uma acochambrando aí, ó, desgraça dos infernos. E, mano, esse sargento era muito piruão, mano. Sempre que ele tinha oportunidade de piruar, ele piruava, mano. Aí, beleza, a gente tava lá, comendo ali, tranquilo, descansando já, trocando uma ideia. E o Barduage ali, aquele maldito, dormiu. Só que ele não deixou o fuzil com a bandoleira. Você tá sem bandoleira, amigo? Tô sim. Uma altura dessa do campeonato? E o caporal só foi lá e pegou o fuzil dele também, porque, mano, o cara dorme no meio da marcha, ainda deixa o fuzil de lado numa área que tá cheia de civil, que no caso era um parque, mano. Então pensa a merda que podia dar, mas dessa vez não teve torafal, não fizeram nada, só deram um tapa na cabeça dele e mandaram ele prestar atenção no que ele tava fazendo. E obviamente, como é a Legião, vocês já sabem também, 2 horinhas de guarda ali nas costas, uma noite sem sono. E o tempo que estava chuvoso simplesmente virou um sol escaldante. O lado bom, a gente ficou seco. O lado ruim, faltava 15 quilômetros.
E o tenente mandou a gente colocar o chapéu por causa do sol. Mas um dos brasileiros esquecendo de colocar o chapéu na mochila. Resultado, o tenente ficou puto, todo mundo de capacete na cabeça, coco torrando. E quando tava faltando ali os 8 quilômetros, mandou todo mundo correr. E você que joga aí Battlefield ou Call of Duty, correndo com uma arma na mão, percebe que na vida real definitivamente não é a mesma coisa. Ladeiras enormes, correndo, colete, capacete, mochila 72 horas, fuzil, era pauleira. Cada vez mais eu tava ficando pra trás na corrida. Porque como vocês já sabem, eu sou inimigo do cardio, cara. E faltavam uns 3 ou 4 quilômetros para chegar na ferma e eu tava quase desmaiando, sem força nenhuma. E não era só eu, outras pessoas começaram a desmaiar, cair também. Aí o tenente mandou todo mundo que tava lá na frente ir lá para trás e vá encher o camarade, cara. O pessoal ali começava a arrastar a gente, empurrar. E antes de chegar ali no final da ferma tinha uma subida que era super íngreme, mano. Ele fez a contagem regressiva e mandou todo mundo subir correndo de uma vez. E, pô, tinha um caporal brasileiro que ele era muito parceiro, assim, mano. Ele sempre me ajudava quando dava. E, pô, ele me ajudou ali, me arrastou mesmo, eu tava lascado, mano. E todo mundo conseguiu chegar lá no topo. E depois, passou um tempo, devia ser umas 17, 18 horas. E meio que deixaram a gente meio que livre ali pra poder ficar mais de boa, descansar. Porque o primeiro dia, o mais pesado, já tinha acabado. Eu aproveitei ali, troquei de roupa, minha roupa que tava fedida, tava cheia de suor. E eu me preparei pra dormir. E chegando ali no quarto, a gente aproveitou ali também que não tinha ninguém pra encher o saco. Ficamos todos nós brasileiros ali, a gente ficou cantando, zoando, trocando uma ideia, conversando, fez um chocolate quente, comeu um pouco ali da ração. Foi uma noite boa, mano, foi tranquilo. Mas tinha um detalhe que eu ainda não tinha contado pra vocês. O Almeida, ele tinha torcido o pé uns dias atrás, ele fez a marcha inteira com o pé torcido. Só que nessa última corridinha, ele torceu o pé de novo. Resultado, o pé dele ficou parecendo uma batata, mano. O pé dele tava gigante, mano, tava inchado, tava... Pô, mano, o cara ia terminar a marcha com o pé todo destruído. E você pensa, mesmo assim ele fez os 40 quilômetros, mancando, fudido e não desistiu. Se tem um cara que admira, o cara é o Almeida, mano. Vulgo PQD maluco. E no segundo dia a gente saiu ainda de madrugada, eu não lembro o horário, devia ser umas 3 ou 4 da manhã. Chegou um capelão militar, fez uma oração e disse: muitos tomaram nessa marcha no passado, alguns podem morrer, que Deus esteja com vocês. Foi praticamente cena de filme ali. A gente se preparou, fez contagem, o tenente ali deu o briefing. Hoje não vai ter pausa, a gente vai chegar lá o mais rápido possível. Lanterna desligada. E a gente foi, mano. E marchando ali, eu comecei a ultrapassar quem tava mais devagar que eu. E de repente alguém puxa meu ombro e fala: pô, não me abandona, irmão. Aí era o Almeida, mano, mancando muito, tava com o pé destruído, tava cambaleando. O cara já não tava mais aguentando. E ali começou outra marcha, que não era só mais 20 km, era, pô, levar o irmão até o final, mano. E já dizia o 7º parágrafo do Código de Honra do Legionário, bem ali no finalzinho: tu ne abandonnes jamais, ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes, cara. Você não abandona seus feridos, cara. E meio que se transformar aquilo naquele momento. E é o jeito que a gente é. Isso que é ser legionário. E esses últimos 20 quilômetros a gente foi se revezando, mano. Todos os brasileiros ajudaram, mano. No escuro, suado, exausto. Por sorte passou rápido. E quanto mais a gente se aproximava de Castel Nandari, mais casas apareciam, mais prédios. E quando o sol começou a nascer, a gente já estava entrando no regimento. A única coisa que veio ali era felicidade, porque o pior já tinha passado. E chegando lá, devolvemos os fuzis para os armory, guardamos nossas mochilas ali no pátio e fomos diretamente para o banho. Tiramos lama, barro, suor e a gente se preparou. Todas as roupas ali que a gente ficou a ferme inteira passando, que a gente ficou ali preparando, engraxando o boot, e por dias estava pronta ali para a gente poder usar para poder participar da formatura. E vem os veteranos ali da Legião Estrangeira ajudar vocês a vestir a roupa. E, sabe, passa um filme na cabeça quando você veste a roupa de desfile. Desde o momento que você
chegou na França sem saber falar nada, e hoje em dia você tá falando, você lembra você ali como Blue, aquela tensão toda ali pra saber se passar ou não pra comissão, os tempos que você tava ali Rouge. Pô, mano, é um filme na sua cabeça. A Fermi, as punições, as marchas, e finalmente, mano, o Remise Cap Blanc, mano, formatura. E a gente vai marchando até a Place d'Armes e cantando o canto da companhia, o canto de sessão, até chegar o lendário Le Cap Blanc. O canto ali que vocês ficaram treinando a marcha, o canto, pô, a ferma inteira. E depois disso, a gente vai se apresentar pro coronel. Quem ficou de destaque lá na ferma vai recitar o código de honra do legionário na frente do coronel. E aquela cena, mano, que vocês vê ali tantas vezes no YouTube. E finalmente tinha se tornado a realidade pra mim, mano. E aquilo, velho. Legio, Pátria, Nostra. E finalmente você tá ali com o Cap Blanc na cabeça. E vem um veterano ou algum outro militar colocar a insígnia da companhia no seu uniforme. E os piruão vai dar aquele socão no peito ali onde colocou a insígnia, como de costume, normal. E a partir desse momento você já não é mais recruta, você é legionário. E depois disso a gente parte pra cerimônia, cerveja, refrigerante, petisco, comidinha ali, todo mundo tentando não sujar o uniforme, cara. O corpo ainda doía, mano, mas o cansaço tinha desaparecido, porque ali você entende por que valeu a pena, porque você fez tudo isso. E finalmente, depois chegaria a semana de férias, entre aspas, aí que seria o Formigueiros, que é a semana que a gente vai pro chalé da Legião Estrangeira ali nos Alpes franceses, vai ficar entre aspas de boa, entre aspas tranquilo, vocês vão ter ali uma semana de férias. E é isso, galera, esse foi mais um episódio. Próximo episódio eu vou estar contando do Formigueiros, como que é as férias da Legião Estrangeira. E desculpem aí por ter ficado um tempo sem postar vídeo, recentemente aí eu tô passando por umas coisas aqui pessoais, tô trocando de carreira, tô indo embarcar, fazer um contrato internacional, então tô meio fora aí, desculpa aí se eu não consegui responder alguém nos comentários, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dica, qualquer coisa, podem me perguntar que eu vou estar aqui para responder todos vocês. E é isso, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima.